E hoje eu também quero fazer uma pergunta. Eu também trouxe como título uma pergunta para você. Só que dessa vez uma pergunta que Deus fez para um servo. Deus fez mais especificamente para um rei. E essa pergunta é assim: o que queres que eu te dê? Para quem Deus fez essa pergunta? Salomão. Deus está te fazendo hoje essa pergunta: o que queres que eu te dê? Eu vou tentar ajudar até o final, uma resposta boa para você, não ter dúvida. Mas se fosse agora assim, de bate pronto assim, você já pensou aí no seu coração? Deus está perguntando: o que queres que eu te dê? O que você pediria? O Salomão podia pedir muitas coisas, né? Mas ele pediu sabedoria, né? Vamos tentar entender um pouquinho. Mas antes de a gente chegar nessa pergunta, eu vou pedir para os irmãos projetar aqui Provérbios 4. Provérbios 4, do 1 ao 11. Bem, eu tenho aqui, mas eu quero ler com a igreja. Provérbios 4. Amém? A partir do 1, tá? Glória a Deus. Ouçam, meus filhos, a instrução de meu pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Quem que está falando? Salomão. Quem que estava conversando com Salomão? Davi. Essa foi a instrução que Davi deu para ele, o pai dele. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o caminharei por veredas retas. Palavras de Salomão, mas recebendo do seu pai Davi. E a gente vê assim, na vida de Salomão, a hora que a gente vai entrar aqui daqui a pouco, onde ele faz essa pergunta, Deus faz essa pergunta para ele. Mas a gente vê uma pessoa, acima de tudo, obediente, né? E sabe que eu ministrando assim, foi depois já que eu já tinha colocado isso aqui, né? No que eu ia ministrar, assim, trazer. E eu recebi um áudio lá no grupo da família, né? Não tem um grupo da família aí, não tem? Eu recebi um áudio lá abençoado lá que falava assim, que numa reunião de família, soltaram todos, imagine, né? Que saudade dessas reuniões. Sentou todos os pais, filhos e netos, e um neto pergunta: como que vocês conseguiram sobreviver sem internet, sem Netflix, sem Instagram, YouTube? Aí o vô, o mais experiente de todos, né? Ele levanta e ele começa a explicar para o filho que eles conseguiam conviver em harmonia, honrando o pai, honrando a mãe. E no final, assim, ele vai falar assim, que nós, a minha geração
Desculpe os mais novos, mas nós, até aí da década de 80 para baixo, quem é mais, nasceu antes de 80, nós somos a última geração que ouviu aos pais. E nós somos a primeira geração a ouvir os filhos. Olha que paradoxo, né? E ele falava assim no final, assim, que nós estamos em extinção. Eu estou em extinção, irmãos. Então vocês têm que preservar, né? Reserva os quarentão aí que a gente está em extinção. E eu fiquei pensando assim, né? Um pouquinho sobre isso. E no texto até trazia uns vídeos, depois trazia assim momentos, né? Que são nostalgia. E eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, como que a gente era feliz e a gente não sabia, né? Aí, por exemplo, vocês, quem da minha idade, assim, mais ou menos, teve carrinho com controle remoto? Eu tive carrinho com controle com fio. Só que eu que fazia. A gente fazia pegava aquela lata de leite ninho, vocês lembram? Aí a gente furava assim um de cada lado, pegava um arame, o vô ficava bravo, porque a gente pegava o arame do vô, pegava a areia, enchia de areia e saía correndo assim com a lata para a rua. Esse que era o nosso carrinho controle remoto. Aí a gente fazia guerra de carrinho controle remoto, que vinha um contra o outro e pum, aí voava todas aquelas areias. E a gente era feliz desse jeito. A gente brincava na rua de esconde-esconde, a gente ficava, não tinha problema a gente ficar na rua. Não tinha problema, a gente chegava em casa assim com aquele cordão aqui no pescoço, né? A mãe falava, filho, vai tomar. Mãe, eu nem suei. O pé encardido, quando não estava de havaiana, estava de quichute, né? Vocês lembram do quichute, né? Não saía do pé, a gente amarrava o quichute aqui, ó, aqui na canela. A gente não amarrava assim, nossa, ficava bonito, hein? E a gente era feliz. Não era, irmão Luiz? E a gente precisava do like. Vocês precisavam de like? Eu precisava. Só do pai e da mãe, né? O pai e a mãe tinham que dar um like para deixar a gente bater perna, para deixar a gente andar para a rua, para deixar a gente poder. Teve uma vez, depois de velho, de casado, né? Agora que me veio isso na memória, que eu contei para minha mãe. E, olha, sem juízo, né, irmão? Eu saí de casa, aí eu fui para uma cidade vizinha, lá na cidade do Edson, fui lá em Biúna, de bicicleta. Fazer o quê? Vai? Pegar jabuticaba no quintal dos outros. Sem pedir, detalhe, né? Eu não quero falar a palavra certa, né? E Deus guardava a gente. Nossa, oh Deus, obrigado. Mas só que nesse dia Deus falou, mas tem um preço, filho. Acredito que nesse dia furou o pneu da minha bicicleta. Não estou valorizando, não, irmão. Eu tive que andar de lá de Biúna até Mairinque. Quantos quilômetros, Edson? Uns 25 por aí. Empurrando a bicicleta. E sem jabuticaba ainda, que não tinha. Chegamos lá, não tinha mais nada. E a gente era feliz. E sabe que quando a gente fala assim, que a gente, que nem ela falou, né? Que veio muito a calhar com o que eu ia trazer, que a gente é a última geração a ouvir os pais, é a primeira a ouvir os filhos. Aí até ontem eu estava deitado, estava na sala, não sei porquê, irmão, era meia-noite e eu não conseguia dormir. E eu estava lá, daí meu filho já foi deitar. Aí ele pegou e falou, pai, apaga a luz aí, por favor. Sabe o que eu fiz? Obedeci ele na hora. Mas sabe por quê? Eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, realmente é ruim, né? Porque a sala fica bem na porta do quarto, né? Dele já, né? E ele pediu, pai, apaga a luz, por favor. Eu ouvi ele. E eu falei, nossa, Deus está falando já comigo, né? Através da ministração de amanhã, Deus já está falando na prática. Quer dizer que a gente é pai, pensa só. Quando você, da minha idade aqui, ia falar isso pro seu pai? Bom, pelo menos eu nunca ia falar isso pro meu pai. Jamais que eu ia falar isso pro meu pai. Mas não foi desrespeitoso da parte dele, ele foi educado. Só que
a palavra fala assim, que o Senhor, Ele quer converter o coração dos pais aos filhos. E se eu tenho uma resposta atravessada para dar para Ele? Não estou dizendo que eu já não dei, teve vezes que eu já dei. Né? Mas só que Deus quer trabalhar com nós, nos nossos corações. Deus, Ele quer que parta de você, pai. Ele quer que saia de você uma mudança. O seu filho vai mudar se ele vê em você mudança. Não é por imposição, não é por pressão, não é na obrigação, mas é sendo exemplo. Nós precisamos ser exemplo na vida dos nossos filhos. Amém? Mas então, na verdade, dito isso, agora vamos entrar na palavra. Eu quero pedir para vocês abrir 1 Reis, capítulo 3. Do verso 5 ao 15. Amém? 1 Reis 3, do 5 ao 15. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu manifestastes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. E então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? E a gente entende um pouco assim, fala, nossa, a gente tinha acabado de ler. Se a gente voltar um pouquinho, antes aqui em Reis ainda, as últimas instruções de Davi para Salomão, aí logo depois a gente vai entrar nesse texto aqui, e a gente vai entender que, de pronto, Salomão se colocou a honrar o pai dele, a obedecer aos ensinamentos do pai dele. Salomão de pronto colocou-se a honrar a Deus, porque como ele havia falado ali em relação ao pai dele, que Deus tinha colocado o pai dele ali, agora Deus está dando aquela oportunidade a ele, e ele entende que ele precisa ser fiel a Deus, assim como o pai dele foi fiel a Deus. Antes de pedir qualquer outra coisa, ele podia ter pedido dinheiro, né, fama, glória, honra, mas ele escolheu honrar o pai dele, ele escolheu servir a Deus, honrar a Deus, e acima de tudo, ele estava preocupado com o povo. Ele estava preocupado com o povo. Hoje a gente vive num mundo onde
a nossa maior preocupação é com nós mesmos. A gente vê aí fora isso acontecer. A gente acha poucas pessoas com esse coração preocupado em servir ao próximo. E Deus nos chama para servi-lo. Deus te chama para servir ao próximo. Quando a gente pensa assim que em riqueza, que a gente vai chegar também mais para frente, a gente vai entender que a riqueza por si só, ela não vai trazer nenhum benefício para nós. E a gente nem vai alcançar a riqueza se o nosso objetivo for o dinheiro pelo dinheiro. Mas quando a gente entende que o dinheiro passa a ser um propósito para eu alcançar pessoas, o Senhor vai colocar dinheiro na sua vida. O Senhor vai te dar sabedoria para você lidar com o dinheiro, né? E pensando nessa questão de Salomão, eu fiquei pensando, né? Poxa, Salomão, ele não era sábio porque ele pediu sabedoria. Mas eu acredito que ele era inteligente. Aí eu fiquei pensando, então, qual a diferença então entre ser sábio e ser inteligente? Vocês já se perguntaram? Aí eu fui para o dicionário, né? Inteligência fala assim: é a capacidade de compreender e resolver novos problemas. E a sabedoria é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Só que há muito tempo atrás eu já tinha ouvido uma definição de sabedoria que eu acho que é mais fácil para a gente gravar. Essa definição fala assim, que o homem inteligente, ele consegue sair do buraco que o homem sábio jamais cairia. Então, o homem inteligente sai do buraco que o sábio jamais cairia. Acho que fica bem fácil para a gente entender. E o Senhor me trouxe assim a fazer uma comparação entre uma pessoa sábia e uma pessoa inteligente. E quando eu parei para pensar numa pessoa inteligente, adivinha o que eu pensei? No homem rico. E para mim ele era inteligente, né? Mas então, quando a gente pensar assim, mas quando eu vou precisar usar minha sabedoria? Quando eu vou usar a minha inteligência? Eu fiquei pensando, por exemplo, para você conseguir na escola resolver alguma coisa, você precisa só de um pouquinho de inteligência, né? Eu não sei o que eu vou comer hoje. Se eu vou no McDonald's ou no Habib's, sei lá, que nem tem Habib's mais, né? Nunca teve, né, na verdade. Vocês nem sabem o que é Habib's, né? Nossa, sabe de nada. Mas a gente não precisa de consultar a Deus, você escolhe, né? Agora se você está naquela dúvida assim, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Aí agora não adianta só ter inteligência. Aí a gente precisa ter sabedoria. Porque é uma decisão muito difícil de ser tomada. Não é uma coisa simples que a semana que vem você vai fazer de novo. Não, o casamento é uma coisa eterna, né? Mas, aí então, às vezes aquele irmão aqui, aquele jovem vai pensar, então, chega em casa e vai falar para a mãe, o diácono lá falou que eu não preciso estudar não, tem que correr atrás de sabedoria. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que correr atrás da sabedoria, mas você precisa da inteligência. Então leia bastante, estude bastante, leia muito a Bíblia. A Bíblia vai te dar muita inteligência também, não só sabedoria. E até porque, até você conseguir alcançar a sabedoria, pode ser que você caia em muitos buracos. E você vai ter que ter um pouquinho de inteligência para sair dele. Então a inteligência não deixa de ser importante nas nossas vidas. E quando eu então parei para pensar sobre esse homem, que é o homem rico, eu fiquei pensando um pouquinho, meditando um pouquinho sobre ele.
Aí eu queria trazer um pouquinho essa passagem aqui também, Mateus 19, no verso 16, que vai falar um pouquinho do homem rico. E que, curiosamente, a Thalita trouxe essa palavra ontem, na ministração da oferta. E isso me alegrou muito também, que foi mais uma confirmação para mim da palavra, né? Amém? Mateus 19, 16, então fala assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Amém? Só até aí. E curioso que, um pouquinho antes, se a gente ver um pouquinho o contexto dessa mensagem, a gente vai ver que Jesus ele estava cercado por uma multidão. Ele não estava sozinho andando ali panguando e cruzou com esse homem. Não, ele estava cercado ali de uma multidão. E o mais difícil, esse rapaz conseguiu. Foi chamar a atenção de Jesus. Ele conseguiu um diálogo ali com o Senhor. Ele conseguiu fazer perguntas para o Senhor. Só que eu fiquei meditando um pouco e falei: mas, poxa, esse rapaz, acho que ele chegou ali, ele tinha certeza já do que ele esperava ouvir. Eu falei: não, eu já sou crente. Ele era crente, irmãos, igual nós aqui. E ele tinha certeza de que ele fazia tudo. Ele tinha certeza de que ele não precisava de mais nada. Que ele era, como a gente diz, o cara. Mas ele foi confrontado. Ele não esperava aquela resposta. Ele achava que falou: Jesus, acho que você vai falar: não, você não precisa de mais nada não, você está tranquilo. Fica na sua agora, do jeito que você está, que você já ganhou o seu direito à sua vida eterna. E a gente vê que ele, mesmo sendo inteligente, mesmo estando na presença do Deus vivo, mesmo tendo o entendimento, o conhecimento de toda a sabedoria que Jesus fazia naquele lugar, que Jesus demonstrava ter naquele lugar, ele sai frustrado, ele sai de cabeça baixa e acho que desacreditado, falou: nossa, eu tinha certeza que eu tinha a minha salvação, eu tinha certeza que eu ia ser salvo. E assim é com nós. A gente acha porque a gente está vindo na igreja todo domingo, eu estou aqui todo domingo batendo cartão, eu tenho estado lá, tenho sido religioso, mas Jesus, ele confronta os religiosos. A gente tem que ser, nós temos que ser espirituais, mas não religiosos. E a gente consegue entender assim, com a resposta desse rapaz, que ele tinha um vazio dentro do coração dele. Eu acredito que se ele tivesse certeza da vitória, certeza da salvação dele, igual nós temos que ter a nossa certeza em Cristo Jesus, nós não faríamos uma pergunta dessa para o Senhor. Porque nós já sabíamos que nós temos a nossa vitória declarada
porque ela foi conquistada na cruz por nós. O que nós íamos fazer? Seguir a Jesus. Nós íamos servir ao Mestre, servir a Ele, e assim poder estar em paz com nós mesmos com essa pergunta. Se você precisar uma hora fazer uma pergunta dessa, quer dizer que você não tem certeza daquilo que você carrega. Você não tem certeza da sua salvação. Mas, falando nisso assim, veio final de semana passado, né? Nós fomos numa igreja japonesa ali, fazer uma visita, que ia ter como que fala? Um negócio gospel lá. Meu Deus, como que é, irmão? É negócio de louvor lá, irmãos. Esqueci o nome. É um concerto, tipo assim. Eu não marquei isso aqui. E a gente foi nessa igreja. E foi uma bênção ali em Hamamatsu. E depois que acabou, aí o meu filho menor ficou brincando ali um pouco nos brinquedos que tinha ali. Aí ficamos lá um pouco. Aí começamos a conversar com um irmão brasileiro de lá. Esse irmão, ele congrega ali, ele é acho que é ele, contando com ele, e mais 2 famílias só de brasileiro. E esse irmão pegou e falou assim para mim que todos os dias, falou para nós, né? Todos os dias, às 4 da manhã, tem oração na igreja. Eu fiquei espantado assim com toda a estrutura daquela igreja, sabe? É uma igreja bem grande. A gente acompanhava essa igreja desde o Brasil. É uma igreja que era um hotel ali. Eles, nossa, é muito grande mesmo. Só que isso me impactou. Isso me fez me sentir mal. Porque quantas vezes eu vim no culto de oração aqui na igreja, que é só às terças-feiras. Quando a gente é convidado para vir no culto de oração, que hora que vai ser? 9 horas. Nossa, é tarde, né? Esses irmãos, eles vão ali às 4 da manhã. Eles ficam na oração e da oração eles vão para o trabalho. Falei, meu Deus, como a gente é falho, como realmente a gente não se dedica como a gente deveria, como nós deveríamos nos dedicar ao Senhor. E do mesmo jeito que essa bateu em mim, falei, não vou apanhar sozinho não, agora eu já sabia que eu ia ministrar. Eu vou ter que passar para vocês, irmãos. Quantas vezes vocês já vieram no culto de oração? É uma semana, é um dia na semana, das 9 às 10 e pouco. Mas a gente está sempre cansado, fala a verdade. A gente está sempre cansado. E é difícil, né, a gente vir. Porque, nossa, eu tenho que acordar cedo no outro dia. Então fica a dica. Porque, lógico, né, não estou tirando o mérito de quem vem. Porque se a gente for parar para pensar quem vem, praticamente é sempre os mesmos. Eu venho de vez em quando. Mas já vou mudar isso. Em nome de Jesus. E eu sempre é os mesmos que estão aqui na igreja. Né? Só que parece que às vezes a gente ainda não entendeu. Que a gente não saiu lá do outro lado. A gente está aqui entre brasileiro e peruano. A gente cruzou o mundo inteiro para chegar aqui. E a gente ainda acha que é só por causa de dinheiro. A gente acha que a gente veio aqui por causa de dinheiro. Dinheiro faz parte. Mas Deus quer usar a sua vida aqui nessa nação. Deus quer que você faça a diferença na vida, não só de japoneses, mas você encontra outras pessoas da sua nacionalidade. E às vezes lá no Brasil ou no Peru, serviam o Senhor e aqui estão afastados, porque com tudo aquilo que o Japão nos oferece, acaba fazendo com que a gente se afaste dos caminhos do Senhor. E a gente começa a colocar um monte de dificuldade, porque eu faço Nikotai, porque eu faço Sankotai, ou então eu só trabalho de dia, mas eu faço 4 horas todo dia. E aonde está o Senhor nisso? Então, como diz o pastor, né, falou assim na outra vez, é um pretexto para eu não ir trabalhar. Então, não é que não é para você ir trabalhar, é que é para você se esforçar. É para você se esforçar para fazer a obra. É para você se esforçar para servir ao Senhor. Não é simplesmente
A gente vir aqui no domingo e achar que já fiz a minha parte. Não. O Senhor não voltou ainda, então não acabou. Nós estamos no processo. Estamos dependendo de correr atrás do Senhor para garantir a nossa salvação. Porque a gente está acostumado assim com palavras assim somente que vão massagear o nosso ego. A gente busca muitos na internet, talvez você busca muita pregação de que vai te pôr para cima, palavras motivacionais, que você vai ser, que você vai ter. A gente tem bastante hoje esse mundo de coach aí, que também elas querem acelerar isso na nossa vida. Mas só que uma coisa é importante na nossa vida, e a gente entender, se como esse jovem, nós não formos confrontados, nós não seremos transformados. Se você quer transformação, você vai ter que saber suportar o confronto. Não virar as costas, como esse jovem virou. Não virar as costas para o problema, igual nós passamos por muitos problemas, igual a gente vê essa sociedade, a gente vê aqui no meio no Japão, um índice enorme de suicídio. E o que nós temos feito? Nós temos sido transformados realmente? Isso tem realmente nos motivado a buscar mais a Deus, a servir mais ao Senhor? Se a gente ainda não conseguiu sentir isso, alguma coisa está errada. Porque a gente vê, assim como aquele jovem, rodeando Jesus. Ele estava rodeando Jesus, ele gostava dos ensinamentos de Jesus. Ele estava por dentro, acredito eu, daquilo que Jesus ensinava. Assim como nós estamos aqui. A gente está por dentro do que o Senhor quer, do que o Senhor tem para nós. Só que vem o confronto. O confronto de você se levantar, de você lutar, de você guerrear por essa nação, pela sua salvação. E isso não pode ficar esquecido. Que a gente quer viver o sobrenatural de Deus. Eu não quero, ou será que é só eu? A gente quer viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas. Só que a gente esquece que coisas bobas impedem, sabe? Coisas bobas vão criando barreiras, impedindo que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Por exemplo, mentira. As pessoas às vezes estão acostumadas a mentir por uma coisa tão boba. Tinha combinado uma coisa e não aconteceu uma outra coisa no meio, não vai poder mais ir. É só falar. Por que não vai? Mas a gente arruma uma desculpa e não fala a verdade. Quando você faz isso, quando você faz uma mentira, isso é sério, irmãos. Quando a gente lança uma mentira, sabe que a gente está declarando no mundo espiritual que eu sirvo o pai da mentira. Quando eu lanço uma mentira, eu estou declarando: Senhor, dá licença que eu sirvo aquele cara lá. Ele é o pai da mentira. E muitas vezes a gente vê pessoas acostumadas a mentir por coisas bobas. Quer dizer, uma coisa séria pode mentir, só coisa boba que não. Não, nenhuma. Nenhuma mentira agrada ao coração de Deus. Ela não fala mentirinha e mentirona, é mentira. E a gente ser egoísta também impede de sermos transformados. Às vezes a gente está querendo alguma coisa, nós estamos buscando alguma coisa em Deus, a gente está se esforçando, você está fazendo a sua parte, querendo evoluir nos seus negócios, querendo evoluir no seu trabalho, só que você é egoísta. Você retém tudo.
Você não está disposto a abrir mão um pouquinho e pensar um pouco no próximo. Então, nessa área que você está querendo transformação, que envolve isso, você não vai conseguir ser transformado. E uma coisa grave, não que as outras não sejam, mas é a falta de perdão. Se a gente não perdoa, sem perdão não há transformação. Quando você fica carregando mágoas, quem sofre com essa mágoa é você. Às vezes você está magoado com uma pessoa que, sei lá, aconteceu independente do que for. A pessoa, para ela, já passou, já se foi, não existe mais, e você está amargurado naquilo ainda. E isso vai impedir você de viver uma transformação. Agora, a gente vê que tantas coisas podem impedir-nos uma transformação. No caso desse jovem rico, foi o dinheiro. Impediu ele de ser transformado. Por causa que ele pensou simplesmente no dinheiro. Então, quer dizer que eu quero dizer então que a gente não pode ser rico. Não falei isso não, hein? Claro que pode. Seja rico. Trabalhe para ser rico. Se você quer ser rico, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é diminuir os seus desejos. Depois que você conseguiu diminuir os seus desejos, se você conseguir ser rico, amém, irmãos, porque Deus tem isso para a sua vida. Mas a sua felicidade não pode estar no dinheiro. O dinheiro vai nos trazer prazer, mas o dinheiro não vai nos trazer felicidade. A felicidade que a gente precisa, a felicidade que nós precisamos, nós vamos encontrar em Cristo. E esse jovem, ele estava com a felicidade ali do lado dele. E ele preferiu abrir mão da felicidade e ficar com o dinheiro. Então, às vezes, a inteligência sozinha não vai nos ajudar. Por isso nós precisamos de sabedoria. E por outro lado, eu peguei uma outra pessoa aqui. Para mim, conseguiu adquirir uma sabedoria muito rápida. Esse rapaz, ele teve algo em torno de 6 horas de contato com Jesus. E ele conseguiu o que o outro não conseguiu andando com ele. Vamos abrir Lucas 23, do 39 ao 43. Nossa, eu achei que ia ficar rápido e vou ter que correr. Lucas 23, 39 ao 43. Esse eu não tenho aqui. Um dos... Isso mesmo? 39. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto hoje, você estará comigo no paraíso. Eu vi nesse rapaz uma sabedoria tremenda. Uma sabedoria que ele adquiriu estando do lado de Jesus por algo aproximadamente de 6 horas. E ele conseguiu entender quem era Jesus. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas será que foi nesse período só? Eu fiquei pensando, eu viajo assim, sabe, irmãos? Eu falei, será que nas visitas alguém levava uma palavra para ele? Alguém falava, tem um tal de Jesus andando por aí. E não é possível, esse cara, ele conseguiu
ser impactado pela presença do Senhor Jesus, estando travado ali na cruz, do lado de Jesus. Ele conseguiu entender quem era Jesus só de ouvir toda aquela manifestação contrária. Ele conseguiu entender que Jesus podia salvar a vida dele. Nós estamos aqui, andando, caminhando com Jesus. Você já conseguiu entender isso no seu coração? Que Jesus é aquele que pode te salvar. Jesus é aquele que é o único que pode tirar você de uma vida eterna de sofrimento. Muitas vezes a gente abraça coisas do mundo achando que aquilo é legal. Tudo que nos oferecem lá fora é legal, realmente é legal. Para nossa carne é muito bom, mas aquilo vai nos levar para o inferno. E eu fiquei pensando muito então sobre isso. Eu falei, esse cara, para mim ele foi muito inteligente. Eu pensei, será que o carcereiro podia levar, né? O cara foi amizade com o carcereiro, né? O Paulo e Silas lá não converteram a família do carcereiro depois? Mas só que não, o Espírito Santo falou assim, não. Ele conseguiu entender quem era Jesus. Ele conseguiu entender que tudo aquilo que Jesus estava passando, ele não podia ser uma pessoa normal. E a gente consegue, assim, pelo menos assim, se você for analisar friamente, assim, o mundo hoje, a perseguição que tem sobre os cristãos. Não existe outra igreja mais perseguida do que a nossa. Quando eu vejo essas coisas assim, aí eu entendo que realmente eu estou no caminho certo. Por que não perseguem as outras? Porque as outras não incomodam o inferno. Você incomoda o inferno. Nós incomodamos o inferno. Por isso que a gente acaba sendo perseguido. Ah, mas daí você vai falar assim, tá bom, né? Mas e o outro? Era 2. Era 2 na cruz. Só um foi. E o outro não. Por quê? Porque o outro, ele está do lado de Jesus. Igual muitas das vezes a gente encontra pessoas dentro da igreja, do lado de Jesus. Só que a gente encontra pessoas dentro da igreja, do lado de Jesus, preocupado com o bentô que vai levar na semana que vem. Preocupado com o bentô da semana inteira. Já não está nem preocupado só com o de amanhã, já está preocupado com até de sexta. E a gente às vezes está dentro da igreja, não sei se já aconteceu com você, ou você já fez com alguém. Aí você está concentrado aqui na palavra, aí você está com um amigo do lado, alguém do lado, a pessoa vira, tira a sua atenção e fala, nossa, você viu aquela cena daquele filme? Misericórdia, irmãos. E essas pessoas, são essas. É esse ladrão que ignorou Jesus. E a palavra do Senhor vem nos confrontar essa manhã, falando para que nós tenhamos cuidado para não sermos esse tipo de pessoa. Quando nós estamos na casa do Senhor, toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Se você está disperso com a sua cabeça voando, não sei aonde, qualquer lugar, você está perdendo, irmão. Mas não tira a bênção do outro. Não deixa o outro, porque o outro já está reconhecendo quem é Jesus. Nós precisamos estar cada vez mais ligado no que sai daqui do trono, daqui do púlpito. E assim, eu fiquei pensando, meditando. Tá, Senhor, esse rapaz, então, pelo que o Senhor trouxe para mim no meu espírito, ele era sábio, ele foi sábio, porque muito rápido ele conseguiu discernir quem era Jesus. Agora, em 1 Coríntios 1:24 fala assim, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus,
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Aquela pessoa, ela encontrou Cristo, ela encontrou a sabedoria. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Colossenses 2 e 3 fala assim: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. A palavra nos ensina que Jesus é a sabedoria em pessoa. A resposta então é Cristo. Que a sabedoria vem de Cristo. Eu fiz uma comparação aqui, Provérbios 8:12 fala assim: eu sou a sabedoria. Tenho compreensão, conhecimento e juízo. Em João 14:6 fala assim, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Provérbios 8, do 26 ao 30, vai dizer assim: antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra, eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ela havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces na terra. Eu estava ao seu lado, como arquiteta, e era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença. Falas da sabedoria. Só que em João 1, do 1 ao 3, fala assim: no começo aquele que era a palavra já existia, ele estava com Deus, e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Quem é a palavra? Jesus, desde o princípio. Colossenses 1, 16, 17 fala assim: pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Glória a Deus. Vocês estão aí, né? Glória a Deus. Tiago 1, no 5 e 6 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Vai falar no começo do 16. A sabedoria que nós precisamos, que nós necessitamos para a nossa vida, para vivermos aqui, nesse mundo, ela vem de Jesus. É em Jesus que nós vamos encontrar essa sabedoria. É através de Jesus que nós vamos encontrar as decisões que nós vamos tomar. Lembra? Uma bicicleta ou casamento? Ah, mas como assim então, Jesus? Essa sabedoria de Jesus nos é manifesta através do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está aqui nesta manhã, esse Espírito Santo que trabalhou aqui durante aquela noite passada, ontem, continua trabalhando aqui desde a semana passada, ele está presente aqui. Só que somente o encontro com o Espírito Santo pode nos trazer essas decisões que a gente precisa tomar.
que a gente precisa hoje, através de Jesus, nós aceitamos Jesus. A palavra fala assim, que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Só que isso não basta. A palavra também vai nos ensinar depois, lá em Atos, como foi pregado ontem, a promessa do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós seremos transformados. E através da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós alcançaremos outras pessoas. Ontem, a hora que o pastor estava falando aqui, que ele vê que o Japão vai se achegar através de sinais e maravilhas, o Senhor falou assim no meu coração, que ainda não, o mover ainda que não está maior, por causa de pessoas como você, mas como eu, porque você não tem buscado o quanto deveria. O Senhor, Ele quer trazer cura nesta nação. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas os dons que Ele tem para nós. Ele quer usar o dom de cura. Ele quer que nós venhamos manifestar a cura, sair curando as pessoas. Só que você tem buscado. O Senhor falou comigo. Nós não temos buscado. E a gente precisa ansiar isso. A gente precisa ansiar pelo Espírito Santo nas nossas vidas. A gente precisa querer de uma forma assim sobrenatural. O Senhor falou assim comigo, aquele dia que você estava querendo tanto que alguém batesse na traseira do seu carro, você pediu aquilo de uma forma, com um ímpeto, até que alguém bateu, né? Eu contei, né? Isso aqui. E por que você não pede a mesma coisa? Com esse mesmo ímpeto, com relação ao Espírito Santo? O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele quer transformar as nossas vidas. Mas só que, se a gente não se achegar a Ele, nós não vamos viver essa transformação. Estou chegando no final da ministração, até vou chamar o grupo de louvor. E eu quero já pedir para você se colocar de pé. Eu vou pedir só para colocar mais um texto aqui, que é João 14. A partir do 16 até o 28. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós veremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês.
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Glória a Deus. E o Jesus, Ele foi, como nós acabamos de ler, só que Ele nos deixou o Espírito Santo. E essa capacitação que a gente precisa, essa sabedoria que a gente precisa, nós vamos alcançar através da busca pelo Espírito Santo. E como não foi diferente de ontem, é curioso que o Senhor, Ele quer ministrar isso conosco. Ele está insistindo, batendo na mesma tecla em falar: busquem ao Espírito Santo. Eu tenho uma promessa com vocês, eu prometi que iria derramar sobre vocês o Espírito Santo. Eu quero convidar você nesta manhã a buscar o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, você vai orar em línguas. Se você não é batizado, você vai buscar. Mas eu quero que você se coloque na presença do Espírito Santo. Eu quero que você se coloque, sabe aquela pergunta: o que queres que eu te dê? O Senhor está te perguntando nessa manhã: o que queres que eu te dê? Você vai ter que falar: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Senhor, me reveste com o teu poder, me reveste com o teu Espírito Santo. A sociedade hoje, a nação, o mundo, o que falta sobre nós, o que falta sobre essa nação é o Espírito Santo. Mas você está aqui nessa manhã, você tem a oportunidade de buscar o Espírito Santo. Você tem a oportunidade de encher do Espírito Santo. Eu quero convidar você a ficar na liberdade. Se você quiser vir aqui na frente, quiser se ajoelhar, você quiser pedir uma oração também, mas não fique parado. Não fique achando que as coisas estão acontecendo do seu lado. O Senhor quer que as coisas aconteçam na sua vida.